Bom, a pergunta que se faz é: da onde surge então essa perda de carga? Né? Quem causa a perda de carga nos escoamentos ao longo da movimentação das partículas? Vamos imaginar que a gente tenha ali a nossa partícula de fluido que está escoando aqui numa certa posição. Essa partícula é aquela que a gente está analisando, aquela partícula de fluido de massa dm, de volume dvol, né, que a gente está analisando desde o começo da aula de hoje. Essa partícula de fluido ela está se movimentando, certo? Mas nós vamos ver que ao longo de um escoamento, as partículas de fluido não têm velocidades iguais. E essa conclusão a gente chegou em um bom tempo, né, desde que falamos lá da viscosidade dos fluidos. Então, aquelas partículas que estão, por exemplo, mais próximas de paredes tendem a ter velocidades menores. E partículas que estão mais distantes de paredes, por exemplo, tendem a ter velocidades maiores. Né? Então, vamos imaginar essas três partículas e o seu comportamento em relação à nossa partícula dm. Veja que essa partícula aqui, ela tem uma velocidade U1. A partícula dm, ela tem uma velocidade maior do que o 1, vamos chamar essa velocidade de U. E a partícula de cima, ela tem velocidade maior ainda do que a da partícula dm, uma velocidade que nós vamos chamar de U2. Então, nota, pessoal, que na interface entre essas diferentes partículas de fluido, pelo fato do fluido ter viscosidade e dessas partículas terem velocidades diferentes, surgirão tensões cisalhantes. Veja que a partícula mais lenta, o 1, ela tenderá a frear a partícula dm. Mas, ao mesmo tempo, a partícula dm, por ser mais veloz, tenderá a arrastar a partícula U1. Portanto, surgirá na interface entre essas duas partículas, deixa eu só melhorar aqui o desenho, na interface entre essas duas partículas, surgirá uma tensão cisalhante τ1. Se analisarmos com a partícula de cima, a partícula 2, de velocidade 2, ela tenderá a arrastar a partícula dm, porque a velocidade de cima da partícula de cima é maior, então a velocidade 2 é maior. A partícula dm, por ser mais lenta do que a partícula de cima, ela tenderá a segurar a partícula de cima, então surgirá na interface entre essas duas partículas tensões cisalhantes. E qual é o efeito dessas tensões cisalhantes na prática? Passa a palma da sua mão sobre a palma da sua outra mão. O que vai acontecer? Dissipação de energia em forma de calor. Então, a energia aqui será dissipada em forma de calor, certo? Então, quem produzirá a dissipação de energia? As tensões cisalhantes verificadas na interface entre as partículas de fluido entre si e, principalmente, aquelas verificadas na interface entre as partículas de fluido e as paredes sólidas, aquelas tensões τ0 que nós definimos, certo? Então, as tensões cisalhantes, tanto das paredes de fluido como os elementos de massa de fluido, tanto dos elementos de massa de fluido entre si, são os causadores da perda de carga. Então, a perda de carga, ela representa, na prática, a energia dissipada em função do cisalhamento existente entre fluido e fluido e o cisalhamento entre fluido e parede, certo? Então, ela representa a carga energética, né? Vamos lembrar que a energia por unidade de peso de fluido, carga energética dissipada devido às tensões cisalhantes entre fluido e fluido, a interface entre fluido e fluido, e as tensões cisalhantes τ0, né, que são verificadas entre fluido e parede. Enfim, fisicamente, quem causa a perda de carga são as tensões cisalhantes. E as tensões cisalhantes só existem quando o fluido tiver viscosidade. Portanto, a equação de Bernoulli vale para fluidos com viscosidade. Certo, pessoal? Bom, nós vamos também mostrar que a equação de Bernoulli ela não deixa de representar níveis energéticos entre duas posições sucessivas de um escoamento. Então, nós podemos representar as parcelas da equação de Bernoulli como sendo parcelas de níveis energéticos.
vamos fazer aqui um esquema onde o nosso elemento de massa de fluido, vamos pegar aqui novamente, nosso elemento de massa de fluido, ele vai se deslocar entre duas posições sucessivas. Então, ele está aqui numa certa posição, ele vai se deslocar aqui para uma outra posição 2. Então, ele estaria aqui numa posição 1, é o nosso mesmo elemento de massa de fluido, o elemento dm que a gente está analisando. Então, ele sai aqui da posição 1, ele vai se deslocar aqui até uma posição 2, seguindo ali uma certa trajetória, né, que pode nem ser exatamente uma trajetória retilínea, pode sofrer aqui algumas oscilações de posição ao longo desse caminho entre os pontos 1 e 2, entre as posições 1 e 2. Então, ele se movimenta aqui da posição 1 para a posição 2. Bom, vimos que uma das cargas energéticas do escoamento, um dos tipos de energia do escoamento, é a energia de posição em relação ao nível horizontal de referência, em relação a Rn, né, que é aquele datum. Então, nós vamos estabelecer aqui também um datum, que seria o plano horizontal de referência, certo? Então, vamos imaginar que esse datum ele seja estabelecido aqui nessa posição. Veja que o datum é horizontal, certo? Então, nós teríamos aqui o Rn, também conhecido ali como datum. Um dos datums mais utilizados na engenharia é o nível do mar, nível médio do mar, certo? E aí a gente trabalharia em termos de cotas altimétricas. Então, é um dos datums mais utilizados em problemas de engenharia, né? Em problemas, por exemplo, de topografia, de loteamentos, as curvas de nível elas são referidas, boa parte, em relação ao nível do mar, cotas altimétricas. Aqui, por exemplo, em Belândia, nós estamos na cota altimétrica média de 865 metros em relação ao nível do mar, e assim por diante, tá? Então, um dos datums mais utilizados é o nível do mar. Não que o datum da equação de Bernoulli obrigatoriamente tenha que ser o nível do mar. Pode ser qualquer plano horizontal, certo? Desde que o mesmo plano horizontal adotado para a posição 1 seja o plano horizontal adotado para a posição 2. Bom, então veja que na posição 1, quando o elemento de massa de fluido passa ali pela posição 1, ele vai ter uma certa altura em relação ao Rn, ao nível horizontal de referência. A altura dele em relação ao nível horizontal de referência, ele vai marcar aqui a carga de posição desse elemento na posição 1, que nós vamos chamar aqui de Z1. Seria o Z1 aqui da equação de Bernoulli, certo? Esse valor aqui de Z1. Essa análise também ela é a mesma aplicável lá para a posição 2. Na posição 2, em relação ao Rn, ele tem uma certa altura, certo? Isso vai dar ali a carga que nós chamaremos de Z2. Então, é a altura em relação ao Rn, na posição do plano horizontal de referência. O Z2 pode ser maior que o Z1, como é nessa figura, mas também pode ser menor do que Z1. O elemento de massa pode descer, né, de forma que Z2 seja menor do que Z1. Então, não obrigatoriamente o Z2 é maior do que o Z1. Ele pode ser menor do que o Z1. Certo, pessoal? Bom, esse elemento de fluido, ele também terá uma certa carga piezométrica, né, uma certa carga de pressão. Então, nós vamos representar essa carga de pressão aqui como sendo uma parcela de carga energética. Então, ele tem aqui nessa posição uma certa carga de pressão, vamos imaginar que esteja por aqui, ó, uma carga de pressão P sobre gama. Então, ele tem aqui o P1 sobre gama, que vai corresponder a essa parcela aqui da equação de Bernoulli, P1 sobre gama. Lá na posição 2, ele também tem o P sobre gama, P2 sobre gama no caso, certo? Então, ele teria ali o P2 sobre gama, que seria a carga de pressão na posição 2, P2 sobre gama. Se esses elementos escoam pressurizados, né? Ou seja, se existe pressão nas posições onde eles estão. Vamos lembrar também, que isso é muito importante, que esses elementos também têm velocidade, né? Ao passar pela posição 1, o nosso elemento de fluido, ele tem ali uma velocidade Vs1. E ao passar pela posição 2, ao chegar na posição 2, ele tem uma velocidade Vs2. Essas velocidades podem ser diferentes, e é comum que sejam, certo?
ou seja, o escoamento pode ser variável, né? Então, em função das velocidades que esses elementos de fluido têm, eles também terão a sua carga cinética. Então, esse elemento de fluido, ele terá na posição 1 uma certa carga cinética, que nós vamos escrever como sendo Vs1 ao quadrado sobre 2G, é a parcela, essa parcela aqui da equação de Bernoulli, né, a primeira parcela aqui, Vs1 ao quadrado sobre 2G. E lá, na posição 2, ele também terá uma certa carga cinética, certo? Então, ele terá aqui um Vs2 ao quadrado sobre 2G. Veja que, ao somarmos aqui na posição 1 os 3 níveis de energia, os 3 níveis de carga energética, a gente chega ali com um nível energético final, marcado por esse ponto. Tá? Então, na situação 1, o nível energético, a carga energética, a carga hidráulica do escoamento, ela passa por esse ponto. Na posição 2, a carga hidráulica do escoamento, o H, que é a soma das 3 cargas, né, ela vai passar por esse ponto aqui. E se nós interligarmos esses 2 pontos, nós vamos ter uma linha imaginária que é conhecida como linha de energia, certo? Então, essa linha que aparece em vermelho é uma linha imaginária chamada de linha de energia. Linha de energia do escoamento. Vamos chamá-la aqui genericamente de LE, que é a linha de carga total. O que nós vamos perceber é que a linha de energia ela sempre decairá de uma posição anterior para uma posição posterior. Então, a primeira coisa que acontece no comportamento dessa linha de energia é que ela vai decair, ou seja, a linha de energia na posição 1 ela é maior, ela está mais alta do que a linha de energia na posição 2. E esse decaimento ocorre por quê, pessoal? Porque entre a posição 1 e a posição 2 haverá dissipação de energia em função de tensões cisalhantes. Então, parte da energia do escoamento vai ser dissipada no meio do caminho, em função das tensões cisalhantes. Essa energia dissipada em função das tensões cisalhantes vai refletir no termo que chamamos de perda de carga, certo? Então, esse decaimento verificado pela linha de energia é justamente o valor da perda de carga. Então, se nós interligarmos esse ponto aqui, ó, na horizontal, né, nós vamos verificar que essa diferença entre a energia anterior e a energia posterior é justamente a perda de carga do escoamento no caminho, a perda de carga entre 1 e 2, certo? Ficou dúvida aqui, pessoal? Podemos seguir? E, ao fazermos isso, nós vamos ver que, graficamente, esse esquema ele vai representar exatamente a equação de Bernoulli. Veja que, aqui no começo, na trajetória 1, na situação 1, nós temos E1, P1 sobre gama e Vs1 ao quadrado sobre 2G. Isso aqui é o H1, a soma das 3 cargas energéticas, H1. Lá no final do nosso esquema, nós temos E2 mais P2 sobre gama mais Vs2 ao quadrado sobre 2G. Isso aqui é o H2, ó, que é a soma das 3 cargas energéticas. Para que isso seja, o primeiro membro seja igual ao segundo membro, é preciso introduzir a perda de carga. Então, a perda de carga ela foi introduzida aqui justamente para nivelar o lado esquerdo com o lado direito, ou seja, mostrar que o primeiro membro é igual ao segundo membro da equação. Então, essa é uma forma gráfica de representação da equação de Bernoulli, uma forma que futuramente vai ser útil para a gente resolver de maneira mais rápida alguns problemas, certo? Bom, trabalhamos muito aqui com a linha de energia, então o conhecimento da linha de energia ela vai ser muito importante em problemas, principalmente em problemas de bombeamento, pessoal, em problemas de longas adutoras de água, né, você enxergar o que está acontecendo com a linha de energia, quanto que essa linha de energia vai decair, ou quanto uma bomba terá que elevar o nível energético para que uma massa de água consiga chegar até a ETA de uma determinada cidade, essa ETA fica em cima de um morro, por exemplo.
né? Então, enxergar o comportamento dessa linha de energia vai nos ajudar futuramente a resolver muitos problemas práticos. Mas, para a gente enxergar melhor esse comportamento, a gente vai ter que praticar. Então, daqui em diante, nós vamos fazer muitos exercícios trabalhando com a equação de Bernoulli até a gente ter esse feeling, esse sentimento do que acontece com as cargas energéticas do escoamento ao longo de uma posição anterior ou uma posição posterior, certo? Mas a linha de energia sempre decai ao longo do escoamento. Por que ela sempre decai? Porque existe perda de carga, existe dissipação de energia por cisalhamento entre fluido-fluido ou entre fluido-parede, certo? Se viermos aqui e interligarmos a carga de posição com a carga de pressão, então esse nível intermediário de carga aqui, ó, que vai pegar aqui a carga de posição Z1, mais a carga de pressão, tanto na posição 1 quanto na posição 2, então vamos pegar o Z2 mais o P2 sobre gama, se interligarmos esses níveis de energia, isso aqui vai nos dar também uma linha imaginária que é chamada de, deixa eu apagar aqui, essa linha imaginária ela é chamada de linha piezométrica, certo? Então essa linha verde é uma linha que interliga até os níveis de pressão, ou seria a linha de energia menos as cargas cinéticas, né? Então se nós pegarmos aqui a linha de energia e subtrairmos as cargas cinéticas, nós chegamos na linha verde, que é a chamada linha piezométrica. Ela vai registrar aí o nível de pressão dinâmica e, dependendo se o fluido estiver parado, o nível de pressão estática de determinado sistema, tá? Então, essa aqui é a linha piezométrica, a linha de pressão. Que também chamamos aí de LP. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, fizemos então uma série de simplificações para chegarmos nessa equação, que é a forma quase final que nós utilizaremos nos nossos problemas práticos de engenharia civil. De todas as simplificações que foram feitas, aquela que foi a mais grosseira foi considerar o fluido como sendo um fluido ideal, ou seja, um fluido sem viscosidade. Mas isso nós corrigimos. Nós corrigimos ao entrarmos com a perda de carga no segundo membro da equação, certo? Então, nós fizemos essa correção de uma hipótese absurda que era de um fluido sem viscosidade. Com isso, a gente tem uma equação que pode ser aplicável. Mas também fizemos outras simplificações que deixam a equação um pouco sem caráter prático, como, por exemplo, considerar a movimentação daquela massa de fluido ao longo especificamente de uma linha de corrente, né? Se nós voltarmos lá para o nosso PowerPoint, por exemplo, nós vimos que consideramos apenas uma linha de corrente, uma direção, isolamos do resto das linhas de corrente, ou seja, aquela massa de fluido, ela está escoando naquela direção, nós estamos desprezando o que acontece com as outras massas de fluido que escoam ao longo de outras linhas de corrente, certo? E com isso, a gente perde um pouco de sentido prático na nossa aplicação. Por quê? Porque o que nós trabalhamos na prática é com tubulações, por exemplo, com seções transversais de tubulação, né? E na prática, nós não trabalhamos bem com uma linha de corrente. A gente não isola, por exemplo, uma linha de corrente e estuda a movimentação dessa linha de corrente, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo para que a gente possa entender isso melhor. Na prática, nos casos práticos, nós não trabalhamos especificamente com linhas de corrente, mas sim com seções transversais. Então, na prática, o que nós temos, por exemplo, é isso, é um problema muito comum que a gente tem na engenharia. A gente tem um tubo, escoamento aqui no tubo, aqui uma seção transversal com tubo, né? A gente vai estudar o escoamento entre uma seção transversal e outra, como que o fluido se movimenta ali entre uma seção transversal e outra. Então, na prática, a nossa posição 1, ela seria aqui o ponto central, vamos chamar esse aqui de ponto 1,
o ponto central dessa seção transversal 1, nós teríamos aqui uma seção transversal 1, vou desenhar aqui, vou destacar aqui de amarelo, chorar, essa seria a seção transversal 1. E aqui a gente teria uma outra seção transversal, que seria a seção transversal 2. Então, na prática, pessoal, nós trabalhamos com seções transversais, não trabalhamos especificamente com linhas de corrente. Então, a gente teria aqui a seção transversal 2. E ao trabalharmos com as seções transversais, nós trabalhamos com a velocidade média naquela seção transversal, e não com a velocidade no meio da seção transversal, por exemplo, ou próximo da parede, porque as velocidades são diferentes. Né? Se nós pegarmos aqui uma seção transversal intermediária, por exemplo, se fizermos aqui, por exemplo, um traçado de uma seção transversal intermediária, nós sabemos que aqui a velocidade é zero, que aqui a velocidade é zero, condição de não deslizamento. E se o escoamento for um escoamento turbulento, o perfil de velocidade ele é achatado. Né? Então, nós temos um perfil de velocidade aqui que é muito próximo de um perfil uniforme no meio da tubulação, e depois ele caminha rapidamente para velocidades nulas. Esses são os perfis de velocidades médias temporais. Então, nós temos aqui uma variação de velocidade ao longo da seção transversal. Qual velocidade nós pegamos ao analisar o escoamento na tubulação? A velocidade média, certo? Então, nós trabalhamos aqui tanto com a velocidade média V1, a velocidade média do escoamento nessa seção 1, V1, quanto com a velocidade média na seção 2, velocidade V2. Então, sempre trabalharemos aqui com a média, velocidade média, com o termo V maiúsculo, certo? Então, essa aqui, por exemplo, nessa seção específica aqui, é a velocidade média V. É a velocidade média nessa seção. Nessa seção específica que mostramos ali, nós temos perfis de velocidades pontuais. Então, o que aparece em verde aqui são as velocidades U, as velocidades pontuais. E esse perfil tem uma velocidade média V. Então, na prática, a velocidade que a gente trabalha é a velocidade média na seção transversal, ela não é a velocidade ao longo do tubo, certo? E aí a gente precisa adicionar alguns fatores de correção à nossa equação de Bernoulli, para deixarmos de trabalhar com linhas de corrente e trabalharmos aqui com seções transversais. Então, na prática, nós estudamos seções transversais de condutos. Então, nós vamos fazer aqui, pessoal, uma pequena correção de forma que nós possamos trabalhar com a energia cinética válida para a velocidade média nas seções transversais, e não mais com a energia cinética da velocidade da linha de corrente, certo? Dessa maneira, é feita uma pequena correção na equação de Bernoulli. O termo de pressão ele não muda, então fica aqui o P1 sobre gama. Estamos trabalhando aqui com a posição 1, tá certo? Aqui nós introduzimos um coeficiente, que é o chamado coeficiente de Coriolis, vamos chamar esse coeficiente de alfa, que vai multiplicar a carga cinética. Então, esse coeficiente ele multiplicará a carga cinética, né? Então, fica aqui, ó, V1 ao quadrado sobre 2G. Esse V1 que aparece aqui já é a velocidade média na seção transversal. Veja que não é mais o VS1, é o V1, velocidade média na seção transversal. No termo de carga potencial, não muda nada, aparece aqui o Z1, certo? No segundo membro da equação, agora já trabalhando com a posição 2, aparece lá então o termo de pressão, P2 sobre gama, mais, de novo, o coeficiente de correção de carga cinética, o coeficiente alfa, o coeficiente de Coriolis. Então, esse coeficiente alfa ele vai multiplicar a carga cinética no segundo membro, de forma que a gente possa trabalhar com velocidades médias na seção transversal. Agora, essa V2 que aparece aqui é a velocidade média na seção transversal 2, não é mais o VS2. V2 ao quadrado sobre 2G mais o Z2, a posição em relação ao dado. Não muda nada também em relação à perda de carga, a perda de carga continua aparecendo do mesmo jeito, a perda de carga entre as duas posições, agora entre as duas seções transversais, 1 e 2, certo? Mas aparece esse coeficiente de correção de carga cinética. Esse coeficiente é o chamado coeficiente de Coriolis. Vamos deixar o nome dele aqui por escrito. O alfa é o coeficiente de Coriolis.
que ele faz, então? Uma correção de carga cinética, né? Então, um coeficiente que propicia a correção de carga cinética. Justamente para que a gente possa trabalhar com velocidades médias em seções transversais, certo? Matematicamente, esse coeficiente de Coriolis, esse alfa, ele pode ser computado como sendo a integral de... Aí nós vamos trabalhar com o perfil de velocidade. Esse perfil de velocidade aqui, ele entra na integral de ρ, é a massa específica do fluido, U ao cubo dA. dA é um elemento de massa, é um elemento de área da seção transversal, por exemplo, vamos pegar aqui um elemento de área dA dessa seção transversal, tá? O elemento de área aqui da seção transversal dA, tudo isso dividido por ρ vezes a velocidade média ao cubo vezes a área A da seção transversal. Então, tudo isso dividido por ρ vezes a velocidade média ao cubo vezes a área A da seção transversal. Essa seção transversal aqui, ela tem uma área A, que é uma área total da seção transversal, certo? Então, dessa maneira, é computado o coeficiente de Coriolis. Veja que o cálculo prático desse coeficiente é muito complicado, porque, a priori, nós não conhecemos, na maioria dos casos, o perfil de velocidade. E como ele depende do perfil de velocidade, ficaria um cálculo meio iterativo, né? Eu não conheço o perfil de velocidade, mas eu preciso de um coeficiente que depende do perfil de velocidade. Então, muitos cientistas foram para o laboratório para tentar determinar esse coeficiente de Coriolis para que ele pudesse ser aplicado de forma mais prática nos problemas. Tá? E esses cientistas verificaram que para escoamentos turbulentos, que cai na maior faixa de escoamentos que nós vamos estudar, tá? Então, para escoamentos turbulentos em condutos, então, para escoamentos turbulentos em condutos, a gente já vem falando aí que raramente os escoamentos trabalhados na engenharia civil são escoamentos laminares, né, pessoal? Talvez com exceção daqueles escoamentos de percolação nos maciços de barragens, escoamentos em meios porosos, de aquíferos, por exemplo. Então, fora essas exceções, os escoamentos em canais, em tubulações, em galerias de água pluvial, em sistemas de água quente e água fria, são escoamentos turbulentos. Então, esses escoamentos turbulentos em condutos, eles perfazem a maioria dos escoamentos que nós trabalhamos ali na engenharia civil. Então, nessas situações, para escoamentos turbulentos em condutos, os cientistas mostraram que esse alfa, ele fica praticamente entre 1,01 e 1,1 e 1,10. Então, ele praticamente assume esses valores aí, ó, entre 1,01 e 1,1. Na prática, é uma aproximação razoável dizer, então, que esse alfa ele é aproximadamente igual a 1. E a gente faz isso nos nossos problemas, considerando esse alfa como sendo aproximadamente igual a 1. Então, a gente, sabendo que o escoamento é turbulento, a gente não precisa computar esse coeficiente de Coriolis. Certo, pessoal? Podemos adotar simplesmente o alfa como sendo igual a 1 e aí trabalharmos com as velocidades médias nas seções transversais. Bom, outra hipótese simplificadora que foi aplicada para se chegar aqui na equação de Bernoulli foi uma hipótese de que o escoamento era um escoamento permanente. Nós fizemos isso lá no começo, escoamentos onde as velocidades não variavam com o tempo, certo? E é introduzido aqui nessa equação um termo que é utilizado para escoamentos cujas velocidades possam sofrer variações com o tempo, tá? Então, é introduzido aqui mais um termo no segundo membro, que é L sobre G. G é a aceleração da gravidade e L é a distância entre as duas seções transversais, tá? Então, veja que a seção transversal 1, ela está distanciada aqui da seção transversal 2 numa distância L. É a distância entre elas, que separa as duas seções transversais. Aí aparece aquela derivada temporal que foi eliminada, só que também aparece um coeficiente multiplicando a velocidade média da seção transversal. Então, é introduzida aqui a derivada temporal de velocidade, mas da velocidade na seção transversal, não da velocidade na linha de corrente. Então, V a velocidade na seção transversal multiplicada por um coeficiente, que é o coeficiente beta, chamado de coeficiente de Boussinesq, certo? Então, esse coeficiente beta, que é o coeficiente de Boussinesq,
coeficiente de Boussinesq, ele faz a correção de quantidade de movimento, né? Então, ele faz uma correção de quantidade de movimento. E pode ser computado também em função do perfil de velocidade, como sendo a integral de ρ, só que em vez de aparecer o ao cubo, aparece o ao quadrado. Então, fica aqui o ao quadrado dA dividido por ρ, v ao quadrado vezes a área. Esse coeficiente de Boussinesq, o cálculo dele só tem sentido quando lidarmos com escoamentos transientes, escoamento cuja velocidade muda com o tempo. Se formos trabalhar com escoamentos permanentes, onde essa velocidade não sofre alteração com o tempo, toda essa derivada é zero, né? dBv dt é zero, nada varia com o tempo. Então, isso aqui se anula, né? Então, esse termo não surgiria para escoamentos permanentes. É um termo que apenas vai aparecer ali para escoamentos transientes. Mas, enfim, nós chegamos aqui na forma final da equação de Bernoulli, já trabalhada, já válida para as seções transversais. E é com essa forma final que a gente vai trabalhar aí a partir da próxima aula. Certo, pessoal? Então, vamos fazer muitos exercícios lidando com essa forma aqui da equação de Bernoulli. Grande sacada dela, relacionar pressões e velocidades numa fórmula relativamente simples, que também relaciona a dissipação viscosa de energia embutida no termo chamado de perda de carga. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal?